Olá, pessoal! Muito boa noite! Espero que estejam todos muito bem. Hoje, mais um Sextou com as Nutris e a gente vai estar aqui falando de sal. Tem um tempinho, 2 semanas para ser mais exata, a gente estava conversando sobre o açúcar, né? E a gente estava falando se existia algum tipo de açúcar que fosse melhor e fosse indicado para ser de fato estar sendo consumido. E a gente, na nossa discussão, chegou à conclusão que tinha diferença entre os tipos de açúcar, sim, mas que, atendendo à recomendação diária de ingestão, nenhum deles seria, de fato, fonte significativa de vitaminas e minerais, por exemplo, né, e que representariam, assim, uma necessidade aumentada da sua ingestão, né? As necessidades continuariam as mesmas, independente do tipo de açúcar que o indivíduo estivesse consumindo. Quando a gente fala de sal, a discussão ela não é diferente, tá? A gente vai chegar à conclusão no final do nosso bate-papo aqui que, independente do tipo de sal, a quantidade de ingestão, né, o valor ali, a recomendação de ingestão diária, ela não vai mudar, tá? Então, para a gente falar de sal, a gente tem que falar de sódio, tá? Porque a recomendação diária que a gente tem é de sódio. E aí, claro que isso se reflete na nossa ingestão de sal, tá? Então, quando a gente fala de sódio, qual que é a nossa recomendação diária de ingestão de sódio? Há um tempo atrás, né, e a gente tem isso nas nossas tabelas de recomendação diária de ingestão, a gente tinha indicação de 2.400 miligramas de sódio. Hoje, em função do aumento do número de doenças cardiovasculares no mundo, a Organização Mundial de Saúde diminuiu esse valor para 2.000 miligramas de sódio, tá? E aí, a gente vai ter que levar em consideração o sal que a gente adiciona nos alimentos, para o preparo dos alimentos, que a gente adiciona à mesa, quando a gente senta para comer e coloca sal ali em alguma preparação, mais o sódio presente em produtos processados e ultraprocessados, tá? Porque assim, gente, para a maioria dos produtos processados e ultraprocessados, o sódio ele é utilizado como conservante, tá? Então, o sódio tem papel com relação ao paladar, o sódio tem papel com relação a ser conservante, tá? Então, todos esses produtos vão ter sódio na sua concentração, tá? Não vou generalizar todos, porque a gente sabe que existem marcas diferenciadas, produtos, linhas, né, dentro de marcas específicas que se preocupam e têm uma quantidade de sódio mínima ou fazem uma substituição disso, tá? Mas é importante a gente olhar o rótulo, tá? Porque a maioria, de fato, dos produtos processados e ultraprocessados vão ter sódio na sua composição. Uns para mais, né, tendo uma quantidade bem significativa, outros uma quantidade menor, tá? Mas é importante a gente falar da rotulagem. A gente sempre fala disso aqui, né? Falando da importância de vocês lerem os rótulos. Então, no caso do sódio, não vai ser diferente. A gente precisa buscar lá no rótulo do nosso produto, do produto que você escolheu consumir, qual que é a quantidade de sódio que tem por porção, para você saber no final a quantidade que você vai comer e quanto de sódio, então, que você vai estar ingerindo. Porque você só pode 2.000 miligramas no dia, tá? Para a gente trazer isso para algo mais prático, mais palpável, né? Vamos entender qual é a quantidade de sal? Vamos imaginar que esses 2.000 miligramas a gente fosse consumir só de sal. Que a gente não fosse consumir nenhum produto que tivesse sódio na sua composição, que toda essa quantidade de sódio que a gente fosse consumir viesse do sal.
Quanto de sal que eu poderia consumir no dia, então, tá? Cada grama de sal tem 400 miligramas de sódio. Se eu posso consumir 2.000 miligramas de sódio, quantos gramas de sal, então, eu posso consumir, tá? E a gente constrói essa regrinha de 3. 1 grama de sal igual a 400 miligramas de sódio. 2.000 miligramas de sódio, quantos gramas de sal, então, eu vou poder consumir? Quando a gente faz, né, resolve essa regrinha de 3 e encontra o valor, quantos gramas de sal, então, a gente pode consumir no dia? 5, tá? Então, se a gente fosse atender tudo que a gente precisa de sódio no dia com sal, seriam 5 gramas de sal. É muito pouco, né? A gente realmente precisa ter muito cuidado com essa ingestão, principalmente quando a gente faz uso de alimentos, produtos processados e ultraprocessados, tá? Por quê, gente? Só para a gente ter uma ideia do que essa quantidade representa, sabe aquele sachêzinho de sal que a gente recebe nos estabelecimentos quando a gente compra uma refeição ou quando a gente vai comer em algum local? Cada sachêzinho daquele ali tem 1 grama de sal já. Bem pouco ali, né? Então, se você for parar para pensar, você pode consumir 5 daquele no dia. E aí, quando a gente passa essa informação, muitas pessoas falam assim: ah, não, eu não consumo tudo isso. Eu consumo menos. Pode até ser que sim, tá? Pode até ser que o indivíduo consuma menos sal, ali, né? O sal, de fato, que ele usa para o preparo dos alimentos, que ele usa à mesa. Mas e o sal presente nos alimentos? E o sódio que já está presente nos alimentos, nos produtos que são consumidos? E esse? A gente está levando em consideração? A gente está computando? Porque se a gente não estiver analisando essa rotulagem, identificando ali qual é a quantidade de sódio que realmente tem, lembrando que o nosso total diário é de 2.000, né? Então, o importante é que a gente fique de 2.000 para menos, né? Na nossa ingestão, a gente tem que levar em consideração, tá? Então, 5 gramas de sal no dia. Vamos entender, mais ou menos, qual é a quantidade de sal, né? Vamos trabalhar com essa relação, tá? Então, 2.000 miligramas de sódio representam 5 gramas de sal. Então, trabalhando com essa relação, estabelecendo aí essa relação de sódio com sal, vamos entender, para ficar fácil, qual é a quantidade de sal que tem em alguns produtos ultraprocessados e processados que a gente consome no nosso dia a dia, tá? Então, sabe aquele sachêzinho que a gente compra, né, nos estabelecimentos, que hoje em dia já tem específico para dar gosto e cor para o arroz, para o feijão, para carnes, né? São temperos prontos. Eu peguei um exemplo de um tempero desses, que era em pó para o preparo de carnes, tá? Um sachêzinho desse tempero já tinha 4 gramas de sal, tá? A quantidade de sódio que tinha ali representava 4 gramas de sal num sachêzinho, tá? Macarrão instantâneo, né, com relação ao sódio que está presente no macarrão e no tempero que vem ali, caso esse tempero também seja utilizado, né? Então, eu estou aqui trazendo a informação da embalagem inteira, também tem 4 gramas de sal. Então, a quantidade de sódio que tem ali representa 4 gramas de sal. Tudo bem, são produtos, né, que muitas pessoas já sabem que tem uma quantidade superior, né, da indicada de certos nutrientes, porque são bastante discutidos, né, de forma geral. Mas quer ver um que as pessoas consideram saudável, né, que consideram como um alimento que possa fazer parte da ingestão diária? Peito de peru, tá? Peito de peru
2 fatias, né? Peguei uma medida caseira que normalmente as pessoas utilizam ali nas preparações, né? Então, 2 fatias de peito de peru já tem 1 grama de sal. Pensa, né? Tem sódio ali numa quantidade que já representa 1 grama de sal. 1/5 do que a gente pode consumir no dia. Peito de peru é um alimento ultraprocessado, né? Então, é daqueles que o nosso guia sugere que a gente consuma com cuidado, que a gente evite sempre que possível. Não é proibido, nenhum alimento é proibido, mas a gente precisa consumir com atenção. Por quê? Porque a chance, se você consumir vários produtos dessa mesma categoria num único dia, de você ultrapassar as suas recomendações diárias de ingestão e ainda, né, o limite permitido de vários aditivos que são normalmente colocados nesses produtos, tanto para dar gosto, como para dar cheiro, como para manter e aumentar o tempo de prateleira, o tempo que ele vai durar até que a gente realmente consuma, é muito grande, tá? Então, eu trouxe aqui exemplos, né, de alimentos que já são, né, considerados, de forma geral, pela população, alimentos que precisam e devem ser consumidos com atenção, como esses temperos prontos, macarrão instantâneo, mas o peito de peru, aquele biscoito creme cracker, sabe o biscoito creme cracker? Que é considerado, chamado de biscoito água e sal, a porção dele também já tem 1 grama de sal na sua composição, tá? Então, assim, gente, o que eu tô querendo dizer com isso aqui? Qual que é o meu objetivo em estar falando isso aqui para vocês? Explicar para vocês a importância da gente ler esses rótulos, tá? Eu tô reforçando o que a gente tem discutido nas últimas semanas. Porque quando a gente olha só para o sal, 2.000 miligramas, 4 gramas, 5 gramas no dia que eu posso estar consumindo, né? 2.000 miligramas, a gente fez a continha, dá 5 gramas de sal no total. Né? O ideal é que seja de 5 para menos, né? No máximo 5. Tudo bem. Com o sal que eu uso ali no preparo dos meus alimentos, eu não chego nesse valor. Então, eu estou dentro do que eu posso consumir no dia. Será? Porque a gente precisa estar avaliando esses produtos, que eu acabei de comentar aqui alguns exemplos com vocês. E aí, gente, né, eu comentei e trouxe exemplos muito pontuais, muito extremos, né? Então, eu comentei com vocês sobre o tempero pronto, sobre o macarrão instantâneo, sobre o peito de peru, sobre o biscoito água e sal, né? Esse biscoito creme cracker da vida. Não peguei marca específica nenhuma, tá, gente? Eu busquei aleatoriamente essas informações de rotulagem. Por isso que eu estou aqui indicando que vocês busquem a leitura do rótulo, porque dependendo da marca, dependendo do produto, né? Porque a gente sabe que creme cracker, por exemplo, tem variadas marcas diferentes, a gente vai conseguir ter ali um produto que tem uma quantidade de sódio menor por porção, tá? Então, esse é o ponto de atenção. Olhar, ler o rótulo, identificar. Para quê? Para no final do dia você conseguir realmente ter essa informação de quantos miligramas de sódio, de fato, você está consumindo, tá? Porque o importante é isso. E, ó, suco pronto, né? Esses sucos de caixinha que a gente tem, refrigerante, todos esses produtos, eles têm sódio na sua composição. E a gente vai somando isso ao longo do dia, né? É o sódio do pão que eu consumi, é o sódio do biscoito, é o sódio do suco de caixinha, é o sódio que eu adicionei para preparar os alimentos, né? Porque a gente adiciona sal no preparo dos alimentos de forma geral. É o sal que eu adicionei na salada no momento que eu fui consumir. No final do dia, tudo isso somado não pode passar de 2.000 miligramas, tá? E passa, gente. Aí eu pergunto para vocês, será que passa?
né? Se a gente for parar para pensar, às vezes a gente está aí, né? Com certeza cada um de vocês já está pensando aí na sua matemática, está fazendo a sua conta. E a população consome mais sódio do que precisa no dia? De acordo com a nossa pesquisa de orçamento familiar, vou pegar aqui a minha colinha, tá? Porque números muito quebradinhos assim. De acordo com a nossa pesquisa de orçamento familiar, 53,5% da população consome mais sódio do que deveria. Gente, 53,5% é mais da metade, tá? Mais da metade das pessoas consomem mais sódio do que precisam por dia. Quanto mais, né, gente? Aí vem essa questão. Quanto mais de sódio elas consomem? As informações que a gente tem são de o dobro, tá? Então, se a gente pode 2.000 miligramas de sódio no dia, que representam 5 gramas de sal, as pessoas estão consumindo 4.000 miligramas de sódio, que representam 10 gramas de sal, tá? Então, isso sim é alarmante. Isso é preocupante. Por quê? Porque tem relação com doenças cardiovasculares, que são o que mais traz impacto hoje para a nossa saúde, tá? Então, é super importante que a gente busque essas informações. E aí vem a nossa discussão com relação ao sal, tá? A gente tem vários tipos de sal, né, gente? E o ponto de discussão aqui é o mesmo ponto de discussão do açúcar, tá? Quanto mais branquinho, mais fininho ele for, mais refinado ele é. Então, ele vai ter aditivos químicos? Vai. Ele vai ser um produto processado, né? Ele passou por um refino, não vou nem usar o termo processado porque não cabe aqui. Ele passou por um refino e ele vai ter ali adição de outras substâncias, ao mesmo tempo que ele vai ter prejuízo também de substâncias, né? Então, por exemplo, quando a gente compara com o sal rosa do Himalaia, o sal rosa do Himalaia tem na sua composição uma quantidade maior de algumas vitaminas e minerais. Tem uma quantidade maior de ferro, por exemplo, quando a gente compara com o sal refinado, tá? Agora, mantendo essa ingestão de 2.000 miligramas de sódio no dia, que representam no máximo 5 gramas de sal. Se eu consumir 5 gramas de sal rosa do Himalaia, eu tenho uma quantidade de ferro significativa? Eu vou ter ali uma quantidade de vitaminas e minerais adequada para atender a minha necessidade diária de ingestão? Não, tá? Vem o mesmo ponto que a gente discutiu lá para o açúcar. Para que o sal rosa do Himalaia, de fato, seja fonte de ferro para minha alimentação, eu vou ter que consumir quase 1 quilo dele. Isso é saudável, né? Mais de 100 gramas com certeza. Então, isso é saudável? Eu só posso 5 gramas de sal no dia. Isso contando com todos os produtos que também têm sódio na sua composição, né? É 5 no total, 5 gramas de sal no total. 2.000 miligramas de sódio só. Então, independente do sal vir, né, se é sal marinho, rosa, refinado, eu não vou poder consumir mais do que 2.000 miligramas de sódio, do que 5 gramas de sal, só porque ele é rosa do Himalaia, tá? A quantidade final diária é a mesma, tá, gente? Então, esse que é o ponto de atenção. Se o indivíduo quer comprar um alimento, um produto, né, menos refinado, não tem problema. Isso é um direito que o paciente, que o indivíduo tem, tá? O problema é ele acreditar e ele achar que por ser dessa forma, não existe controle de quantidade, que é o que acontece muitas vezes, né? Foi o que a gente discutiu lá do açúcar. O indivíduo pensa assim, é mascavo. Mascavo pode.
E não tem quantidade controlada. Tem. Não é porque é açúcar mascavo que eu posso consumir em grande quantidade. O mesmo raciocínio é aqui para o sal, tá? Não é porque é sal rosa do Himalaia que a gente vai poder consumir uma grande quantidade. A quantidade é a mesma. Qual é? No máximo 2.000 miligramas de sódio no dia, que representam 5 gramas de sal. Tá bom? Bom, gente, agora eu quero ouvir vocês. Coloca aqui pra gente as dúvidas de vocês. O que vocês acharam do vídeo? Se foi uma surpresa, se vocês já sabiam disso. A gente quer interagir com vocês, quer que vocês participem, tá? E até semana que vem com mais um Sextou com as Nutris. Beijinho grande para vocês. Fiquem com Deus.